Olá pessoal, eu vou ensinar nessa videoaula como fazer um formulário de cadastro. Essa é uma nova sessão de videoaulas que vai complementar a sessão de videoaulas anterior. Então tudo que eu fizer nessa sessão de videoaulas vai ser a partir do que eu já ensinei antes. Como vocês podem ver aqui, é o nosso formulário de login que foi ensinado na outra sessão de videoaulas. E vamos lá. Primeiro de tudo, essa videoaula vai ser um pouco mais complicada, um pouco maior também. Então eu vou separar ela em várias partes, sendo que eu vou explicar tudo, desde a formatação do visual da página, do formulário, até o código. Bom, vou criar aqui um formulário novo, vou dar o nome dele de formcad usuário. Por que FRM CAD usuário? FRM de formulário, um prefixo comum, CAD de cadastro e usuário. Por que usuário? Porque nessa videoaula eu vou ensinar um cadastro de usuário para aquela nossa videoaula de login ser um complemento. Ou seja, o que eu vou mostrar aqui é um cadastro de um novo usuário para fazer login no nosso sistema. Vou ajustar aqui um pouco o tamanho e vou fazer algumas modificações aqui no formulário. Aqui em Form Border Style eu não vou deixar Sizeable. Por quê? Porque assim eu impeço que a pessoa altere o visual, o tamanho do meu formulário, não deixando ficar feio o formulário. Bom, vou mudar o texto dele também para cadastro usuário. Vou colocar aqui em Start Position para que ele apareça no meio da tela, Center Screen. Vou tirar o botão Minimize e o Maximize. Por quê? O Maximize para que ele também não altere o tamanho da tela, e o Minimize porque eu quero que esse formulário de cadastro funcione da mesma forma que o formulário de login, como Show Dialog. Bom, vamos lá, vou colocar aqui agora algumas coisas no nosso formulário. Uma label, um text box. Essa label vai ser código e o text box vai ser responsável pelo código também. Vou mudar o nome dele aqui, tbx código. Colocar ele um pouco para baixo, certo? Diminuir um pouco o tamanho. Por que código? Da mesma forma que tem o log id naquela nossa tabela que a gente criou na outra aula, vai ser necessário um código para o usuário. E esse código vai ser do tipo inteiro, certo? Ele vai ser o nosso código do usuário, para que ele possa ser acessado pelo código e não tenha muita complicação com relação a isso. Aqui eu vou colocar nome. Vou aumentar o tamanho desse text box. E eu vou colocar agora um group box. Mais pra frente, quando eu for explicar a parte do código, eu explico por que eu coloquei um group box aqui. Vou dar o nome desse group box de gpx login. Vou mudar o nome dele aqui embaixo também. Aqui. Na verdade aqui, onde eu alterei antes, seria dados de acesso. Isso que eu estou fazendo aqui de puxar os componentes, você pode fazer segurando o Ctrl e arrastando.
aumentar o tamanho do meu text box aqui. Vou dar um nome pra ele de login. Login. Cargo. Senha atual. Senha atual porque no caso ele vai servir tanto para usuários já cadastrados quanto para cadastro de um novo usuário esse formulário aqui, tá? Senha atual. Nova senha. Confirmar senha. É sempre bom que vocês ajustem os campos ao mesmo tempo para deixar eles na mesma linha. Vou colocar aqui agora um combo box para o nosso tipo de usuário. No caso, se ele é administrador, se é usuário comum. Tipo. Certo. Agora eu vou ajustar aqui os campos. Tab index. Tab index desse campo é 0. Desse campo é 1 mesmo. Desse campo é 2. 3. 4. 5. 6. E 7. Vou diminuir um pouco isso também. Agora vamos lá. Renomear os nomes dos meus componentes. Esse aqui tá certo. Tbx nome. Tbx login. Tbx cargo. Tbx senha. Tbx nova senha. Tbx confirma senha. Esses três campos aqui, como são senha, tem que colocar esse password char aqui. No caso, eu vou colocar o asterisco para que quando a pessoa digite apareça um asterisco ao invés do que ela digitou. Isso é importante com relação a campos do tipo senha. O meu combo box também eu vou mudar o tipo dele em drop down style aqui para que seja do tipo drop down list. Assim ele vai ficar só selecionável e não digitável, certo? Vou colocar agora alguns botões. Vamos lá. Cancelar.
excluir, salvar e novo. Alterar os nomes deles também. btn novo. Eu tô colocando aqui btn novo, btn salvar e etc, mas vocês podem colocar o nome que ficar melhor pra vocês. Isso daqui no caso é porque eu prefiro dessa forma. Algumas pessoas colocam um nome menor ou então em inglês, ou um underline, por exemplo, assim, entre o btn e o resto do texto. Ajustar um pouco o tamanho desses botões também. Pronto. Agora tá feito aqui o visual da nossa form. Só vou dar uma ajustada aqui com relação ao enable dos text box e do combo box. Por quê? Na hora que a pessoa abrir essa janela, ela tem que apenas ter acesso ao código. Por quê? Ao digitar alguma coisa dentro do text box de código e apertar a tecla Tab, vai ter uma função do próprio text box que vai verificar se aquele registro existe. E se existir, ele vai liberar o restante dos meus componentes. Caso contrário, vai continuar bloqueado para que a pessoa não digite qualquer coisa aqui. Só libere quando ela digitar alguma coisa no text box de código ou clicar no botão novo. Os únicos botões que vão ficar habilitados de começo também vão ser o botão novo e o botão cancelar. Vou desabilitar aqui os meus botões salvar e excluir. E é isso. O botão excluir também só vai ser habilitado se um código for digitado. Não vai ser habilitado quando clicar em novo. Quando a pessoa clicar em novo, se ela não quiser continuar o cadastro que ela está fazendo, ela clica em cancelar e não em excluir. Clicar em excluir daria um problema de SQL. Bom, o visual do formulário está pronto, só vou colocar aqui no nosso formulário principal uma forma de ele ser chamado. Vou colocar um menu strip para ficar bonitinho. Certo? Vou testar aqui, mostrar para vocês. O nosso usuário tinha sido criado antes. Feito o login, cadastros, usuários e abriu o nosso formulário. Como eu estava explicando, esses campos vão ficar desabilitados até que a pessoa digite um código aqui ou que ela pressione em novo, certo? É isso. Essa videoaula acaba aqui e na próxima eu explico a parte do código. Até!